Pessoal, eu estou aqui com a Jussara Felipe, que é psicóloga. Hoje ela vai explicar pra gente, contar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, Jussara? Tudo bem? Tudo bem, Karina, e você? Também tudo jóia. Jussara, começa explicando um pouquinho pra gente o que é o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro ficou estabelecido o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, diante dessa data, os países se organizam para fazer campanhas de prevenção. Aqui no Brasil foi escolhido, né, o mês decorrente da data, né, setembro, e amarelo porque é uma cor de alerta. Né? A gente já aprende, né, pelo semáforo que é uma cor de alerta e também representa a chama da vida. Então, o Setembro Amarelo é um mês onde se fazem campanhas de prevenção do suicídio. E aqui em Jaú eu vi vários eventos em torno disso, né? Várias palestras. Sim, nós começamos, foi uma inquietação, né, nossa, da equipe técnica do hospital, Teresa Perlatti, e nós fomos até a Secretaria de Saúde, para pensar juntos de que forma, o que fazer, né, para ter uma visibilidade maior, né, esse assunto. E então formou-se um coletivo, né, com outras entidades, né, não só da área da saúde, mas também da área da educação, líderes religiosos, né, então para poder pensar estratégias para prevenir os casos, né, que têm sido aí vistos, né, no decorrer mais de 2014 até 2016, né, que o número aumentou bastante. Verdade, muito Aqui na nossa cidade especificamente, ou você fala em âmbito assim, até mundial? Âmbito mundial, né, e nacional, o Brasil está em quarto lugar entre os países da América Latina na estatística, né, de aumento aí de suicídios. Em 2012 foram 11.800 mortes. Na questão dos jovens, o aumento foi de 30%. Então, comparado com os índices de AIDS, aumentou, mata mais a questão do suicídio do que a AIDS, né? Eles fizeram essa comparação. Gente, que absurdo! Não, a gente tem que ajudar mesmo, tem prevenção, né? Tem prevenção. Tem. E falando, por que a gente, né, fala? Para quebrar esse tabu, né? Para que o assunto sendo falado é pensado junto. A pessoa que está em sofrimento e não consegue pensar outra forma a não ser o suicídio, ela não está com frescura, ela não está dando chilique, que é coisas que a gente costuma ouvir. Né? E a pessoa já está em sofrimento. Quando ela vai procurar um serviço, se alguém vai tirar sarro ou vai falar alguma coisa, ela vai desistir, né, desse tratamento. Então, não só os profissionais da saúde têm que estar atentos a isso, mas também os amigos, a família, né? Porque o indivíduo que está, né, em sofrimento, ele dá indícios, ele sempre dá um alerta de que ele vai fazer alguma coisa, né? Porque existe a ideação, né, suicida, que é você ficar pensando que não quer mais viver, né? Mas tem a tentativa, que já você passa da ideação para um plano, você começa a planejar de que forma que vai ser. E nesse processo, e também o suicídio consumado, né, que a pessoa tenta. Mas normalmente ela vai dando indícios, ela vai ficando mais isolada, né? Ela deixa, às vezes, cartas, vai se preparando com questão a organização da vida financeira, por exemplo, deixando já algumas coisas, seguro de vida, porque também é bom deixar claro que o suicídio ele não tem uma classe social, ele atinge qualquer classe, qualquer pessoa, ela tendo transtorno mental ou não, né, tendo depressão ou não,
né? Então, pode acontecer com qualquer um, desde jovem, criança, né, até idoso, pode acontecer. Então, é bom a família, os amigos, prestar atenção nesses sinais que a pessoa vai colocando, né, de despedidas, mensagens no Face, mensagens no WhatsApp, né, que são os meios hoje das antigas cartas. Hoje, né, os meios sociais também são utilizados para esses avisos. E você disse aí, uma coisa que me chamou a atenção a pessoa que vai praticar um suicídio não necessariamente está com depressão? Não. O que acontece é que muitas vezes ela já tem um transtorno mental, né? Dentro das estatísticas, né, aí coloca que 20% tem um transtorno de bipolaridade, né, ou um transtorno ou esquizofrenia ou a depressão, mas 50% não tem diagnóstico nenhum. Nenhum. Às vezes, por passar por um luto, o luto no sentido total, a perda do emprego ou o final do relacionamento, de um relacionamento amoroso extenso, o luto, assim, né, que ela está sofrendo por algo. Pode ser que, né, naquele momento, por uma impulsividade, ela acabe não consegue pensar em outra opção que não seja a tentativa de suicídio. Olha isso, eu sempre achei que o suicida estava ligado a uma depressão. Não necessariamente. Há casos que sim, mas não é total. E por que a gente fala da prevenção? Né? Porque 90% dos casos dá para ser evitado. 90%? 90%. Olha que beleza, gente. Então, tem que ser feitas essas campanhas, né? E o que a gente sentiu, né, através desse coletivo que foi formado, porque aí a gente promoveu palestras, né? A fundação, né? A faculdade, a Casa Rosa, outras entidades, o que a gente percebeu? Que houve uma acolhida muito grande da comunidade jauense para falar sobre esse assunto. Na Santa Casa teve várias palestras, no IBEM, no Unopar, e também vai ter agora no Senac, que eles já ligaram. Então, assim, a gente sentiu que a demanda é grande e que a comunidade acolheu, que esse era o nosso objetivo, que chegasse até a comunidade essa questão da campanha, da prevenção. E como que um familiar pode, por exemplo, ficar de olho, prestar atenção em algum sinal? Como que pode estar atento a isso? O familiar, normalmente a pessoa, se ela, por exemplo, ela muda o comportamento. Se ela tem um comportamento muito expansivo, ela costuma se recolher. Ou se ela é muito sempre falante e fica muito tempo em silêncio, não quer participar mais de nada em questões sociais, assim, de rede de amigos, porque um teórico, Durkheim, ele fala que, né, ele é um sociólogo, ele fala que quanto mais a pessoa tiver relações, né, que ela tiver inserida em grupos, menos é a chance dela tentar o suicídio. Então, ela vai procurar se isolar. Então, a família, ou se ela está... normalmente, porque a gente tem que tomar cuidado também para não achar que tudo vai ser uma questão, né? Não, ela vai falar que ela não quer mais viver, ela vai falar que não vê solução em nada, que só a morte que vai resolver. Ela vai trazer a questão da morte. É aí onde a gente identifica que está um pouco diferente, que não é só... ela fala que vai sumir, que vai pegar o carro, vai sumir, que não quer mais saber de nada, às vezes para de comer, né? Então, esses sinais, elas sempre falam, se manifesta alguma coisa sobre a morte. É isso que a gente tem visto assim, nos relatos. E ainda tem muito disso, a gente escuta muito falar quando às vezes a pessoa fala, né? Que vai morrer, que prefere morrer, que não sei o quê. Ainda tem muito isso de achar que a pessoa está chamando atenção, né? Está querendo chamar atenção e que ela não vai fazer nada, né?
Porque até a gente usa às vezes como brincadeira, né? Falar, alguém que estressa a gente, nossa, eu quero morrer com aquela pessoa, né? Nossa, eu queria morrer hoje que meu dia está muito estressante. Mas não é nesse sentido, é um sentido de sofrimento. A pessoa, ela está em sofrimento intenso, né? Isso que diferencia, não é uma brincadeira. E às vezes, para a gente pode ser, por exemplo, que um relacionamento amoroso a gente passe muito bem pelo final do relacionamento amoroso, por perder um emprego, a gente já, né, começa a pensar em estratégias, em outras coisas para recuperar isso, mas tem pessoas que não conseguem ver saída, que aquilo era a vida da pessoa e ela se dedicava muito. Então, de primeiro início, ela fica mesmo assim, como se não visse opção, né? Mas aí o trabalho de conversar sobre isso é de falar, não, tem opção, tem outras coisas, né? E não só simplesmente falar, nossa, sua vida é tão boa, né? Você poderia, né? Você tem filho, tem família, né? Você tem uma condição. Não é isso também que vai ajudar. Porque por mais que a pessoa tenha tudo isso, ela não consegue pensar outra alternativa. Então é ouvir. Eu acho que tudo está na questão de ouvir, emprestar o seu ouvido para o outro, para ele falar o quanto ele está sofrendo. Que hoje isso é muito incomum entre essa sociedade que a gente vive, né? Que todo mundo corre atrás das suas coisas, né? Que os relacionamentos são muito pautados em redes sociais, né, coisas à distância. Então, esse ouvir, às vezes, acaba faltando, porque a pessoa, ela quer ser ouvida, ela quer e não quer ser julgada, né? A gente tem que tomar cuidado com os julgamentos morais, né? De falar que é frescura, ou de falar que não, deixa pra lá, sua vida é boa, né? Então, é mais ouvir mesmo. Então, é isso que a gente precisa quando você perceber alguma coisa, é tentar ouvir essa pessoa e aí já procurar por um profissional? Esse primeiro acolhimento normalmente acontece com amigos, né, pessoas próximas da família, e às vezes líderes religiosos também, que a pessoa vai se confessar ou vai conversar, né, e fala a situação que está. Então, diante dessa procura de ajuda, é importante falar para a pessoa procurar um profissional, né? Ou psicólogo, ou psiquiatra, porque dependendo do caso tem que entrar com um tratamento medicamentoso, né? Ou às vezes só a terapia ajuda bastante. Buscar coisas de lazer, aí o profissional orienta, ou mesmo a família, né? Não deixar a pessoa sozinha, né? Porque como ela se isola, procurar sempre estar junto, às vezes revezar. E numa questão de urgência, é procurar o SAMU, né? Que, por exemplo, se houver uma tentativa mesmo, né, ali, procurar, né, chamar o serviço de emergência, que é o SAMU, e que eles vão, né, levar para a Santa Casa e lá vai ter o atendimento, o tratamento. Então, porque se dá para ser evitado, a gente tem que ajudar de alguma forma, né? E aí a gente está tentando montar essa rede, né? O objetivo do coletivo é montar uma rede de atendimento, porque existe já, né, o ambulatório de saúde mental, a Santa Casa, que faz o pronto atendimento, o Hospital Teresa Perlatti, que recebe o paciente depois da Santa Casa, a CVV, que eu acho que é bem importante falar que eles têm um serviço de 0800, eles têm chat, que a pessoa pode chamar 24 horas, e um telefone de urgência também, né, que pode ligar e a pessoa vai conversando, que eles também conseguem um número aí de redução muito grande nas tentativas. Muito bom tudo isso, saber que tem todo esse esquema montado para a gente poder ajudar realmente, né, Jussara? A nossa ideia é falar sobre a vida, né? Apesar de quando, né, se mostra assim, o suicídio, né, fica uma coisa assim, uma má impressão às vezes de início, mas a gente está falando em favor da vida. Exatamente. Em ajudar essas pessoas que estão em sofrimento, porque a gente teve relatos, né, de sobreviventes, né, que tentaram e conseguiram ser salvos,
né? E eles falam que na hora é uma coisa, eles não conseguem explicar o que acontece, é uma impulsividade muito grande, eles querem e sempre tem, e às vezes tendo alguém para ouvir, para ajudar, eles já mudam de ideia e procura se tratar, se cuidar. É isso aí. Jussara, gostei muito. Eu acho que a gente precisa voltar outras vezes, falar mais sobre o assunto, dar mais dicas para o pessoal. Então, logo, eu pretendo marcar de novo com você para a gente ir fazendo várias aí. Ah, ok. Eu que agradeço, né? Não só em meu nome, mas no nome dos colegas, né? Psicólogos, TOs, assistentes sociais e o pessoal da educação, tantas outras pessoas que estão, né, nos ajudando, os líderes religiosos de diversas religiões, né, a poder falar sobre esse assunto e ajudar essas pessoas que estão em sofrimento. Com certeza. A gente tem que agradecer a todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Imagina. Um beijo, pessoal.